e passar na frente da tua vida, meu irmão. Ele possa passar na frente do teu ministério, possa passar na frente da tua família, de toda a missão que o Senhor confiou para você. Que as santas palavras do Santo Evangelho, tudo isso que você que for dito, possa entrar no nosso coração como uma forma de cura, uma forma de avivamento, abastecimento, e uma forma de cada vez mais nós progredirmos na nossa vida. Através da intercessão de Nossa Senhora, São Jorge. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Boa tarde a todos, irmãos. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. É um imenso prazer em estar, né, com vocês aqui nessa tarde, nós estarmos partilhando aquelas coisas que são do Senhor, né? Seja bem-vindo, José Jurandir, Eliane, Marisele, Adriane, Sidney, o André, o José Denilson, o nosso irmão do violão, desculpa, irmão, me fugiu o teu nome aqui, a Angelita, o Lucas, como? João Paulo. O João Paulo, tá. A Joslaine, né, a Bruna e o Liedson, né, nós que estamos aqui nesse nosso avivamento de servos. Eu quero partilhar aqui com vocês, irmãos, quero ver aqui, eu acho que vai dar certo. Eu quero partilhar aqui com vocês uma tela, né, que vou estar aqui no caso apresentando, né, para vocês, e eu quero ver se ela vai aparecer aqui, né. Assim que já está aparecendo alguma coisa diferente aí, né? Então eu quero... Vocês estão vendo isso aqui, né? Já guardar a identidade da RCC, né? Estão vendo já essa apresentação? Sim, Fábio, já tá dando certo. Então, beleza. Então vamos nós. Então, gente, assim com muita... né, assim com muita... responsabilidade e temor a Deus que eu aceitei esse convite, né, do nosso irmão, do André, né, para estar partilhando, no caso, com vocês, esse tema, né, que é sobre guardar a identidade da RCC, da Renovação Carismática Católica. Nós estamos nesse avivamento, né, que nós estamos aqui para músicos, né, desse dia, 25/4, né, 25 de abril de 2021, né? Eu me chamo Fábio Fernando Cristo, né? Sou este gordito aqui da foto, tá bom? Eu estou na Renovação Carismática, graças a Deus, meus irmãos, desde 1994, com muita alegria eu digo isso, porque eu quero ir na renovação até o dia da minha morte, sabe? A renovação me mostrou o caminho para o céu e eu não quero deixar dela, nunca, né? Então aí já fazem 27 anos, né? A gente já vai perdendo as contas até, né? Mas fazem 27 anos que eu tô nesse movimento que é uma bênção de Deus, um movimento maravilhoso, né? Por esse movimento, né, nós chegamos ao conhecimento, né, de Jesus Cristo, da sua santa doutrina, e esse movimento nos mostra o caminho para o céu. Muito bem, irmãos. Quando nós falamos de guardar a identidade da RCC, claro, acredito que todos vocês sabem aqui, né, que a nossa sigla é RCC, né, Renovação Carismática Católica, né. Então eu abreviei quase tudo isso aqui nessa apresentação de slides, mas assim, irmãos, né, quando a gente fala que nós devemos guardar a identidade da RCC, né, nós devemos nos perguntar, mas qual é a identidade da RCC? Então, se nós voltarmos lá no módulo básico, né, que nós tínhamos, nós vamos ver que a identidade da Renovação Carismática Católica é a vivência do batismo no Espírito Santo, né,
a prática dos carismas e a geração ou a formação de comunidades, né? Então, principalmente, gente, né, esses 3 itens aqui, né? A vivência do batismo no Espírito Santo, ou seja, o batismo no Espírito Santo, ele é uma graça que nos foi concedida pela igreja, uma graça maravilhosa, né? Como o André já comentou no primeiro ensino de hoje, não se trata do batismo sacramental, ok? Não é o batismo sacramental, mas é a graça de reavivar em nós a presença do Espírito Santo que nós recebemos em nosso batismo, né? Quando a gente fazia ainda, até mesmo no seminário de vida no Espírito, né, o pessoal diz assim, né, que dá o famoso exemplo do copo de achocolatado, né? Qualquer achocolatado aí que vocês imaginem, né? Pode ser o Nescau, o Toddy, sei lá qual mais, né? Então, quando você bate que você mistura o achocolatado no leite, ele tá ali, ele fica uma cor escurecida. Aquele leite que era branco, pega aquela cor escurecida do achocolatado, né? Mas se você deixar muito tempo parado, o que acontece? A parte que não foi dissolvida do achocolatado começa a decantar, começa a descer, né, para a parte de baixo do copo, né? E aí você já começa a separar aquilo que é o achocolatado daquilo que é o leite, né? O batismo no Espírito Santo faz com que o Espírito Santo ele esteja junto conosco, né? Ele acende em nós essa chama, né? Essa chama que nós recebemos no dia da oração de efusão do Espírito Santo, né? O dia abençoado, meus irmãos, né? O dia que eu recebi essa oração a primeira vez foi o dia 3 de dezembro de 1994, não esqueço até hoje, né? Tá guardado esse dia, foi o encerramento do primeiro seminário de vida no Espírito que teve aqui em Prudentópolis. Foi uma bênção de Deus, maravilhoso, né? Por essa vivência no Espírito Santo nós temos as práticas dos carismas. Oramos em línguas, temos palavra de ciência, palavra de sabedoria, temos discernimento. Existem em nós palavras de profecia, vemos milagres acontecerem, vemos curas acontecerem, né? E a gente sabe, meus irmãos, que isso não vem da gente, né? Não somos nós ali que estamos curando, não, mas Deus revela aquilo que Ele está fazendo por meio dos carismas. Então os carismas, eles são, como a própria palavra diz, né? Vem da palavra caris, que significa graça, né? Essa graça que nos é dado. E como diz lá São Paulo em 1 Coríntios 12, né? São Paulo vai dizer assim, né? Que São Paulo vai dizer que é para o bem da comunidade, não é para o nosso bem, né? Não adianta eu ter o dom da palavra de ciência para mim revelar cura para mim mesmo, não adianta, né? É para o próximo. E temos também, né, a formação da geração de comunidade, né? Então, talvez não seja a questão de uma comunidade de vida, mas é a nossa comunidade paroquial, ao qual o Papa Francisco, inclusive, escreveu esses tempos, né, sobre as paróquias, né, mas é essa vivência paroquial, a vivência ali dentro do nosso grupo de oração, com a nossa comunidade, como irmãos, né? E o pessoal da renovação, ele tem uma forma, tem um jeito diferente de se expressar, né? Aí quando não estávamos em tempo de pandemia, né, que estávamos nas nossas reuniões presenciais, chegávamos, nos cumprimentávamos, nos abraçávamos, dizíamos, né, a paz de Jesus é quase um código da renovação, né? Por quê, gente? Porque é geração de comunidade, né? Então eu coloquei aqui, olha, como Deus... Aqui faltou uma palavrinha, tá bom? É como Deus chamou você à renovação carismática, irmão, irmã, né? Lembra um pouco desse momento da tua vida. Como que foi? Como que Deus chamou você? Né? Eu lembro que eu era um adolescente, né? Eu era um adolescente, eu lembro assim a primeira vez, gente, foi bem na época que saiu aquela música Ninguém Te Ama Como Eu, né? Eu não conhecia a música, né? Eu lembro assim que quando aquela música tocou no seminário falando do amor de Deus ou de Jesus Salvador, irmãos do céu, ali eu entendi que aquele homem pregado na cruz era por mim, sabe? Veja, foi a minha experiência ali com Deus, né? A minha experiência, a experiência que eu tive com o Senhor ali, aquele primeiro impacto de saber que Deus me ama, né? Eu teve uma revelação de uma cura de um trauma que eu tinha de incêndio ao final de um seminário.
Aí, ao final do seminário, também, eu lembro assim, quando fizeram a oração de fusão do Espírito Santo, a oração do batismo no Espírito, né, que a gente diz, eu lembro assim, que aquela noite eu passei a noite inteira rezando em línguas, mas eu passei a noite inteira rezando em línguas e dormindo. Meu pai e minha mãe contam. Eu lembro assim do amor que eu comecei a ter pela palavra de Deus, a leitura da Bíblia, a leitura de livros sagrados, a oração, o amor pelo terço, o amor pela Eucaristia, por Cristo Eucarístico, a força para fazer jejum, né? A força para viver os mandamentos, vinha tudo do Espírito Santo, o Espírito Santo trazia tudo isso, né? Então, meus irmãos, Deus nos chamou por meio disso. Essa é a nossa identidade, é vivermos no batismo no Espírito, né? É praticarmos os carismas, é a geração de comunidade. E é importante isso nos nossos grupos de oração, irmão, nós vivermos a experiência do batismo no Espírito, nós praticarmos os carismas. Infelizmente hoje, meus irmãos, tem grupo de oração que não pratica mais carisma. Que o pessoal costuma dizer, né, virou grupo de reza. Né, por que grupo de reza? Porque reza, mas e cadê os carismas? Cadê a oração em línguas? Cadê a palavra de ciência? Cadê a palavra de sabedoria? É preciso colocar esses dons em prática, meus irmãos. É como uma oficina, né? Do que adianta eu ter numa oficina, ter um monte de ferramenta na parede, um monte de maquinário, mas eu fico lá em volta do carro, quando o carro chega para ser arrumado, eu fico em volta do carro louvando a Deus pelas ferramentas que tenho, mas eu não pego na ferramenta, eu não coloco a ferramenta no carro. Não adianta, o carro não vai ser consertado. Grupo de oração é assim, meus irmãos, se nós não usarmos os carismas, não colocarmos os carismas para que o povo seja tocado, para que a gente possa tocar no povo. Não é para nós esses dons, não é para nós essa ferramenta, é para o povo que vem. Se nós não fizermos isso, o povo não vai ser curado, não vai ser curado. O André comentava isso, cadê as curas em nossos grupos de oração? O povo não vai ser curado, gente. Então precisamos sim, irmãos, usar, né, desses carismas que o Senhor nos dá. A pergunta que eu faço para você meu irmão, essa experiência que você teve, ela realmente veio de Deus? Eu não estou querendo colocar dúvida em você. Eu estou querendo colocar uma certeza em você. Ok? Veja assim, meus irmãos. A Bíblia nos diz que, né, em Mateus 10:30, até os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Em Lucas 21:18 diz: entretanto, não se perderá um só cabelo de vossa cabeça. Meus irmãos, quando Jesus fala isso aqui, Jesus não está falando isso aqui por literatura. Isso aqui não é literatura. Claro, é uma literatura porque foi escrito. Mas não é assim uma literatura, não é um romantismo. Não, isso aqui Jesus falou porque isso aqui é a verdade. Quando diz na Bíblia, na palavra de Deus, que os cabelos de nossa cabeça estão todos contados e que não se perderá um fio de vossa cabeça sem que se faça a vontade do Pai, né, meus irmãos? Então eu coloco essa questão aqui. Amados do Altíssimo, se até nossos cabelos estão todos contados e nenhum deles sai sem que se faça a vontade de Deus, como posso negar o chamado que Deus fez a mim através da renovação carismática? Como que tem gente negando isso? Todas as experiências que nós tivemos com Deus, todos os momentos de oração, todas as curas que nós vimos, todos os testemunhos que nós damos. E meu irmão, se você ainda não viu um milagre acontecer, se você ainda não viu uma cura grande acontecer, se você não viu Deus ainda se manifestar de forma poderosa no teu meio, espere mais um pouco. Espere, sofre as demoras de Deus, como diz o livro do Eclesiástico. Você vai ver. Você vai ver. Não tem, porque Deus ele se revela a nós. Deus ele se mostra a nós. E assim, irmãos, então como que eu posso negar esse chamado de Deus? Essa minha identidade. Essa minha identidade que eu sou chamado a guardar essa identidade. Como eu posso negar essa identidade que Deus me deu de renovação carismática, né, de ser
guardar a identidade da renovação, como eu posso negá-la com tudo aquilo que eu vi? E, meus irmãos, era nesse ponto que eu sentia no meu coração que eu devia trabalhar mais esse ensinamento dessa tarde. Veja, aqui, gente, em Romanos 11, do versículo 25a, ele deu um errinho aqui, né? Não era para estar um A sobrescrito aqui. Mas, enfim, gente, de Romanos 11, do 25a e no 29, diz assim: não quero, irmãos, que ignoreis este mistério. Aqui São Paulo está comentando sobre o início do capítulo, que fala sobre a conversão dos judeus, né? Pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Veja o que São Paulo está dizendo. Os dons e o chamado de Deus, eles são irrevogáveis. O que é irrevogável, gente? No dicionário diz isso aqui. É algo que não se pode anular, não se pode apagar e não se pode voltar atrás. Meu irmão, Deus chamou você para a renovação. Não foi um chamado para um tempo. Não foi um chamado para 1 ano, para 2 anos. Talvez o cargo que você exerça, sim. Eu estou nesse momento como coordenador do decanato Pinhão 2, né? Fiquei muito alegre de ver o meu irmão aí, o José Denilson, né? Que é o coordenador do decanato Pinhão 1. Não o coordenador do Ministério de Música, o coordenador do decanato mesmo, né? Assim, irmãos, esse serviço que eu estou fazendo agora, ele é temporário. Mas o chamado que Deus me fez para ser renovação, esse chamado é eterno. Esse chamado não se apaga. E assim, meus irmãos, eu coloquei algumas coisas aqui, né? Por que muitos irmãos abandonam a renovação carismática católica? É isso a vontade de Deus? Quem erra? É Deus que erra? Ou sou eu que erro? Né, gente? Então é Deus que erra, gente, ou sou eu que erro? Claro que é as pessoas. Tem muita gente, quando chega a cruz, quando chega o momento de tribulação, quando chega o momento da pessoa ficar, digamos assim, em segundo plano na renovação, tem gente que não abandona, gente. Tem músico, principalmente, que se não tiver um violão para ele tocar, que se não tiver um microfone para ele cantar, ele sai do ministério, ele sai do grupo, ele abandona. Ele vai num lugar que tenha um microfone para ele, ele vai num lugar que tenha um violão para ele. Por quê? Porque ele não é servo de Deus, ele é servo do instrumento, mas não é servo de Deus. Se nós pegarmos a história dos santos, irmãos, se nós pegarmos a história de todos os santos, por exemplo, São Padre Pio, quando ele estava no auge dos atendimentos, que o povo vinha até ele, o que veio uma ordem da igreja para ele não atender ninguém? Para a igreja investigar? Deus quis isso? Eu não sei se Deus quis, irmãos, mas eu sei que Deus permitiu. Deus permite muitas vezes que nós fiquemos, irmãos, não afastados, mas que nós fiquemos em segundo plano muitas vezes, que nós não estejamos aparecendo, mas Deus quer testar a nossa fidelidade, Deus quer testar o nosso amor. Senhor, eu não preciso do meu violão para te amar. Senhor, eu não preciso desse microfone para te amar. Senhor, eu estou aqui porque eu te amo. Eu estou aqui porque eu quero, porque eu sou um apóstolo da efusão do Espírito Santo. E mesmo que talvez eu não esteja te servindo hoje, Senhor, por meio da música, eu estou te servindo hoje, Senhor, rezando para que esse povo seja convertido. Né, meus irmãos, o que vejo de uns tempos para cá, que eu coloquei aqui, é um êxodo de servos da RCC para outros movimentos. Os outros movimentos são de Deus? Sim, irmão, claro, sem dúvidas. Mas a questão não é essa se os outros movimentos são de Deus, né? O que é êxodo? Êxodo é saída, né? Mas a questão é essa, irmão. Qual o chamado de Deus para mim? Meus irmãos, vocês que estão aqui, eu não tenho dúvida nenhuma que Deus chamou vocês para a renovação, que Deus chamou vocês para serem carismáticos, que Deus chamou vocês para serem renovação, e vocês não são chamados à renovação, vocês são renovação. Vocês são renovação, coloque isso, bata no peito e diz: Senhor, eu assumo, eu sou renovação, eu vou ser renovação. É esse o chamado que você fez para mim, foi aqui que eu te conheci, Senhor.
Foi aqui que eu conheci a Ti, Senhor, que eu conheci Você, nosso único Deus. E é aqui, Senhor, que eu quero seguir o meu chamado até o céu. É nesse serviço. Se não for mais tocando violão ou cantando, Senhor, eu canto da minha casa, eu toco violão para Ti aqui da minha casa, Senhor, só eu e você, sem precisar de público. Não preciso de público, Senhor. Eu preciso de Ti. E meus irmãos, quantas vezes nós músicos fazemos isso? Queremos só tocar para público, para povo, mas e nosso louvor a Deus na nossa oração, cantando, né? Você já cantou pessoalmente para Deus a música que nós ministramos aqui hoje? Pois somente tenho a Ti, Tu és a minha herança, te louvo em verdade. Já fez esse louvor para Deus? Só você? E assim, meus irmãos, os outros movimentos, eles são movimentos que são de Deus? Claro que são, meus irmãos. Não tenho dúvida nenhuma. Todos os movimentos que existem na igreja, gente, que tem aprovação eclesiástica, eles vieram de Deus e já tem a aprovação da igreja para isso. O nosso também. Mas a questão não é essa se os outros movimentos são bons ou não. A questão é aonde que Deus me chamou. Porque tem gente que quando fica de, vamos dizer assim, fica de, entre aspas, desculpe, mas fica de castigo na renovação, o que vai fazer? Vai para outro movimento, sabe? Foge. Então, gente, eu tenho certeza disso, que eu coloco para vocês. Deus me chamou para servir a Ele, na Santa Igreja Católica, através do movimento da Renovação Carismática Católica. Que eu tenho que guardar a identidade desse movimento, porque a identidade desse movimento vem do Espírito Santo, não vem de mim. Meu irmão, tome posse disso, você é apóstolo da efusão do Espírito Santo. Esse é o teu chamado. Se você não sabe ainda, coloque lá. O meu chamado como renovação carismática é ser apóstolo da efusão do Espírito Santo. Diga isso para você também, irmão. Gente, nós temos que tomar muito cuidado, né? Eu fiz aqui um esqueminha da pregação e eu coloquei eles para vocês aqui para partilhar, sabe? Nós temos que tomar muito cuidado, gente, com o excesso de ativismo dentro da igreja. Assumir muitos cargos, muitos movimentos, muitas pastorais. Gente, tem gente que está em 200 movimentos. Gente, eu não sei como é que dá conta. Sério. Tudo bem, se você consegue dar conta de 1, 2, gente, né? Que bom. Mas eu digo, não vá além disso, gente. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu sempre servi a Deus. Desde 1994. Não deixei de ser igreja. Sempre servi a Deus apenas na renovação carismática. Gente, eu não consigo dar conta das coisas que tem na renovação. Não consigo. Às vezes eu fico devendo um monte de coisa lá para a coordenação diocesana, né? Tô confessando minha culpa aqui, né? Publicamente para vocês. Eu não sei, gente, tem gente que é ministro, que é do apostolado, que é da Legião de Maria, que é da renovação, que é dos campistas, que é não sei do que, do pastoral carcerária. Pessoal do céu, nós não somos... Se você é leigo, meu irmão, ó, você que é chamado ao matrimônio, como que você pode deixar tua família de lado? Você não foi chamado à vida consagrada, você que é casado. Você foi chamado a uma vida matrimonial. Você foi chamado a cuidar da sua esposa. Você foi chamado a educar seus filhos, a se santificar com a sua esposa. E daí, se você assume um monte de coisa assim, cadê teu tempo para tua família? Não estou falando que a gente tem que abandonar tudo, não é isso. Porque a gente começa a ter muito ativismo, gente, aí falta tempo pro básico, né? Qual é o básico? É eu rezar, é eu meditar, é eu ouvir a Deus. E daí, meus irmãos, se faltou tempo para oração, gente, aí descamba, que nem diz, descamba o boi com a corda, sabe? Gente, a oração para nós servos é tudo, gente. É tudo. Eu lembro do que diz Santo Afonso de Ligório no livro A Oração, que ele diz assim: quem reza se salva, e quem não reza, com certeza se perde. Meus irmãos, Deus nos chamou à renovação para trabalharmos na renovação.
Deus nos chamou para sermos apóstolos e sermos guardas dessa identidade, de sermos apóstolos da efusão do Espírito Santo, apóstolos do batismo no Espírito Santo. Meus irmãos, mas veja o que diz o próprio Evangelho. Lucas 10, 38 e 42, passagem de Marta e Maria. Estando Jesus em viagem, entrou numa aldeia onde uma mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Ela tinha uma irmã por nome Maria, que se assentou aos pés do Senhor para ouvi-lo falar. Marta toda preocupada. Gente, isso é oração. É Deus, Jesus é Deus, né? É Jesus falando com uma pessoa. Isso é oração. Marta toda preocupada na lida da casa, veio a Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe só a servir? Dize-lhe que me ajude. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas muito inquieta e te preocupa com muitas coisas. No entanto, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte que lhe não será tirada. Gente, tem gente que fala essa passagem aqui, que vê essa passagem e diz assim: Jesus criticou Marta, mas, no entanto, a única que foi santificada foi Marta. Maria não foi santificada. É mentira, né? Essa Maria que fala aqui, Maria, que é a irmã de Marta, que é a mesma irmã de Lázaro, ok? Lembram lá de João 11, que tem Marta, Maria e Lázaro? Mas essa mesma Maria que está aqui, gente, é Maria Madalena. Maria Madalena é santa, né? E Maria Madalena, como santa, é muito mais lembrada do que Santa Marta. Muito mais lembrada. Né? Então, quando falam que Maria não foi canonizada pela igreja, foi sim, Maria Madalena, é mentira de quem fala isso, está mal informado. Né? Mas veja aqui o que o Senhor nos diz, gente. Olha, Maria se assentou aos pés do Senhor para ouvi-lo. Né? E o que aconteceu aqui, gente? Veja o que Marta vai reclamar, e Jesus diz para Marta: andas muito inquieta e te preocupa com muitas coisas. Meus irmãos, quantas vezes nós não estamos inquietos por causa do serviço na igreja? Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão, de forma bem clara. Se o teu serviço na igreja, se você tem muito serviço na igreja, com pastoral, com movimento, com um monte de coisa, a ponto que você está deixando a oração de lado, escute bem o que eu estou falando, não me interprete errado, por favor. Né? Eu sou responsável pelo que falo, não pelo que vocês entendem. Mas olhe, meus irmãos, se o teu ativismo na igreja está te tirando o tempo da oração, saiba que esse ativismo não vem de Deus. Porque tudo aquilo que nos afasta da oração é maligno. Aquilo que nos afasta da oração é maligno, gente. O que nos aproxima da oração é divino, mas o que nos afasta é maligno. Por que eu estou comentando isso, gente? O tema não é guardar a identidade da renovação? Gente, mas se nós não tivermos a nossa vida de oração ativa, nós não vamos guardar a identidade da renovação. Nós temos que tomar cuidado com o ativismo. E eu digo para vocês, meus irmãos, o meu pai, ele foi coordenador do Ministério de Formação na Diocese, né? O Pedro Cristo, talvez aí alguns de vocês o conheçam, né? O meu pai, ele foi coordenador aqui 2 vezes aqui em Prudentópolis. As 2 vezes ele coordenou, foi 4 vezes coordenador do grupo, né? Uma, e daí já foi reeleito, depois passou um tempo, foi eleito de novo. Mas o meu pai sempre diz assim: priorize a renovação. Priorize a renovação carismática. Por que, meus irmãos, eu estou falando isso? Por que priorizar a renovação? Porque os outros movimentos são ruins? Não, mas é porque Deus te chamou para esse movimento. Deus te chamou para você ser um guardião da identidade carismática. Ok? Olha aqui o que nós temos em Marcos 3, de 13 a 15. Depois, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis. Gente, chamou os que ele quis. Então não tenha dúvida do teu chamado, meu irmão. Você foi chamado por Deus para esse movimento, esse chamado. Quem quer que o Senhor tenha usado, se foi aquela senhora que cuida da intercessão, se foi o coordenador do teu grupo de oração, se foi uma pessoa simples que disse: vamos lá no grupo que lá é legal, Deus fala. Gente, não importa quem Deus usou.
Mas Deus chamou os que Ele quis, e Deus quis você que está aí, vendo essa pregação. Deus quis você. E foram a Ele. É o que aconteceu com nós fomos até Jesus. Daí diz assim, olha, Ele designou 12 entre eles para ficar em sua companhia. Ele os enviaria a pregar com o poder de expulsar os demônios. Veja, gente, por que Jesus designou 12? Para ficar em sua companhia. Gente, esse é o primeiro chamado que Deus faz para nós. É o chamado para nós ficarmos na companhia dEle, para nós ficarmos na companhia do Senhor. Esse é o primeiro chamado que Jesus faz para nós, meus irmãos. Portanto, não tenhamos medo de assumir a nossa carismaticidade. Não tenhamos medo. Vamos ficar tempo talvez sem trabalhar de vez em quando na igreja? Quem sabe? Aproveite para estudar mais esse tempo. Aproveite para crescer mais na graça, no conhecimento. E eu acho tão interessante, né, gente? Veja os tempos verbais aqui. Eu até anotei isso aqui para mim não esquecer, ó. Ficar em sua companhia. Isso, que tempo verbal que é, gente? É presente. Né? É o hoje. O que eu tenho que fazer hoje? Ficar na companhia do Senhor. E olha o tempo verbal aqui. Ele os enviaria. Enviaria é um tempo verbal futuro. Né? Ou seja, eu não preciso me preocupar tanto com o trabalho que eu vou ter. Eu preciso me preocupar em ficar na companhia do Senhor. O trabalho vem depois. Sabe? O trabalho, deixe que Deus coloque o trabalho na tua vida como servo a hora que Ele quiser. Sabe? Não fique se oferecendo para fazer as coisas. Deixe que quando alguém lembrar de você, te chame. Não tenha medo de ser esquecido, meu irmão. Não tenha medo de ser esquecido. Não tenha medo de insulto, não tenha medo de ser esquecido. A cruz para nós, meus irmãos, ela não é uma exceção. A cruz para nós é uma regra. Né? Aquele que quer me seguir, né, renuncie-se a si mesmo, tome todo dia a sua cruz e me siga. Olha o que diz Santa Teresa de Calcutá. Gente, Santa Teresa de Calcutá foi uma santa maravilhosa dos nossos tempos, no século XX. Né? Cuidou de milhares de pobres lá na Índia. Ela disse assim, olha, quer servir a Deus? Faça poucas coisas, mas as faça bem. Gente, não adianta a gente querer abraçar o mundo inteiro e fazer tudo errado. E fazer tudo mal feito. E começar um serviço e não acabar. Então, quer servir a Deus, meu irmão? Faça poucas coisas. Faça bem. Reze em cima disso. Sabe? Não adianta a gente querer ter um ativismo demais. A gente querer ter um ativismo demais. Faça poucas coisas, mas as faça bem. E aqui é uma exortação que São Paulo dá aos Gálatas, gente. Olha o que São Paulo diz, gente, aos Gálatas. Ó insensato Gálatas, né? O que é insensato, gente? Insensato é quem não age pela razão. É doido, delirante, não está em seu juízo. Quando a gente fala ir pela razão, é o seguinte, gente, Deus nos deu a razão. Por algum motivo, a gente tem que usá-la, sabe? Olha o que São Paulo diz. Ó doido Gálatas. Ó delirante Gálatas. Ó Gálatas sem juízo. Quem vos fascinou a vós? Sois assim tão levianos?